Um menino de 11 anos morreu essa noite no Hospital Materno Infantil. Uma das suspeitas é que a morte tenha sido provocada pelo vírus da gripe suína. Gustavo Rodrigues de Macedo tinha 11 anos. Segundo a família, ele passou mal na quinta-feira com vômitos e desmaiou. Foi levado para o hospital e lá teve parada cardiorrespiratória. Foi transferido, já em estado grave de Jataí, para o Materno Infantil no sábado. Ele aguardava na sala de reanimação com outros 5 pacientes graves, onde o hospital mantém um suporte improvisado de UTI até conseguir um leito definitivo. O pai pegou um laudo do médico para levar ao Ministério Público e solicitar o leito, através da Justiça, onde o médico atestava que o quadro de pneumonia poderia estar associado ao vírus da gripe H1N1. O pai falou com nossa equipe sobre o estado de saúde da criança. Não é fácil, sabe? A gente que é pai, é muito dolorido pra gente, sabendo o quadro que ele tá. Meu filho sempre na fazenda comigo, e agora do jeito que tá é difícil. No fim da tarde, a Central de Regulação conseguiu um leito de UTI no próprio materno infantil. Mas, segundo a família, ele ficou numa sala isolada e o acesso só foi permitido ao pai entrando com roupa e máscara de proteção. Às 11h30 da noite, Gustavo faleceu. Olha, o Serviço de Verificação de Óbito do hospital solicitou a necropsia do IML para saber se há a presença do vírus H1N1. Esse laudo vai sair em 90 dias. Gustavo vai ser enterrado em Perolândia. A gente lamenta demais a morte da criança e fica agora preocupado aí com uma outra situação. Porque o Gustavo ficou em contato com a equipe médica e também com outros pacientes. O repórter Cassiano Rolim está lá no Hospital Materno Infantil e conversa ao vivo agora com a gente. E eu pergunto para você, para a gente iniciar esse bate-papo, Cassiano, se o hospital já tomou alguma providência nesse sentido. Boa tarde. Olha, esse risco ele não está totalmente descartado, claro, de contaminação, mas ele é considerado remoto, viu, Marcelo? Boa tarde também para você e boa tarde a todos. A equipe médica que atendeu o paciente, por enquanto, não trabalha com muita força com essa hipótese do vírus H1N1, que só vai ser comprovada agora depois do exame do IML. Ao meu lado está Ivan Isaac, diretor técnico do hospital. Por que a possibilidade de H1N1 não é assim tão grande, doutor? Boa tarde. Boa tarde. A história da doença H1N1, da pneumonia, é uma história diferente. É uma história que começa com febre alta, dispneia, tosse e é um quadro evolutivo. A história clínica que chegou dessa criança para nós, proveniente de Jataí, foi uma história de uma criança que vomitou, aspirou o vômito, fez uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada, entubada e a partir daí não mais saiu do respirador. Essa criança chegou para nós com 3 dias de evolução de doença em Jataí e a partir daí essa criança, apesar de todo o trabalho que nós tivemos, essa criança só foi piorando o quadro respiratório. Foi tomado algum cuidado para não haver o contato com outros pacientes na UTI do hospital? Na verdade, essa criança ficou na nossa sala de emergência, que funciona como uma UTI, em um aparelho, num respirador mecânico, consequentemente ele estava em um isolamento respiratório. De qualquer maneira, os profissionais como enfermeiros e médicos que tiveram contato com pacientes devem ser observados agora pela direção do hospital, no caso de apresentar alguns sintomas. É claro, não só às vezes só os profissionais, mas todas as pessoas que passaram por ali têm que ser observadas. Mas não há essa hipótese no momento de a gente pensar pela história clínica da doença que seja o H1N1. O Marcelo Rosa tem uma pergunta para o senhor. Cassiano, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Apesar do hospital não avaliar esta possibilidade nesse momento, a gente lembra que o pai nos mostrou, teria conversado com a Renata Costa e falou de um laudo médico onde essa possibilidade foi levantada. Ou seja, o próprio médico levantou a dúvida de que poderia ter a pneumonia alguma relação com o vírus. Como é que o hospital trabalha essa questão? Doutor Ivan, o pai da criança recebeu supostamente o laudo de um médico que levantaria essa hipótese do vírus H1N1. Como essa questão é tratada assim pelo hospital? Não, essa foi de um médico que cuida dessas pessoas que ficam na nossa enfermaria. Foi pensado pela evolução posterior, mas inicialmente não foi pensado em H1N1. Tanto é que ontem a gente pensou em transferir para o HDT, mas
com a evolução da doença, com a conversa com o pessoal do HDT, sugeriu-se melhor que ele passasse para dentro da nossa UTI. Essa hipótese de H1N1 ela é extremamente remota. Não há a evolução da doença não condiz com a evolução do quadro dessa criança para H1N1. O Jornal Anhanguera agradece pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Marcelo Rosa. Obrigado a você também, Cassiano.